Bom, companheiros, nós temos aqui essa semana alguns acontecimentos que contribuíram significativamente para o aprofundamento da crise do governo Bolsonaro. Tá? Ao contrário de várias avaliações de que o governo ele se sustenta, de que ele tem o apoio de amplas parcelas, etc. e tal, uma avaliação muito pouco realista. O que nós vimos essa semana, particularmente ontem, depois dos acontecimentos da Amazônia, é uma repulsa generalizada ao governo. É difícil até de esconder, até mesmo para as pessoas mais crentes, né, nessa versão de que o governo está aí sólido. Né? Vamos analisar um pouco esses acontecimentos que têm várias implicações, inclusive tem implicações importantes para a ação política da esquerda, dos trabalhadores, e alguns pontos aí devem ser esclarecidos. Um primeiro elemento da crise, né, que claramente é um elemento de agravamento da crise, é a matança promovida pelo governo Witzel, que é o Bolsonaro do Rio de Janeiro. Né? Aqui aconteceu uma coisa muito curiosa, que é que existe a tese, né, de que a população brasileira é sanguinária, quer matar tudo quanto é bandido, né, na acepção que se dá a palavra normalmente no Brasil. No entanto, a matança do governo Witzel, ao contrário dessas versões, ela abriu uma crise muito grande no Rio de Janeiro, inclusive uma crise de caráter nacional. Né? Teve um garoto que foi alvejado, uma mãe foi alvejada com um bebê no colo, quer dizer, isso depois que o governador andou estimulando aí a polícia a atirar na população de helicópteros, uma coisa monstruosa, começou a se criar uma crise, que é uma crise cuja base está no repúdio da população pobre do Rio de Janeiro, logicamente. Né? Contra essa ideia de que a população apoia essa política sanguinária, na verdade, o que começou a acontecer no Rio de Janeiro foi uma tendência, manifestou-se uma tendência à explosividade, que poderia levar a uma crise bastante forte do governo Witzel e poderia levar a um aprofundamento muito grande da crise nacional. Né? Aí, né, esses fatos ficaram ainda mais claros quando, num acontecimento que muita gente poderia achar que é incontroverso, né, que foi a execução pela polícia, né, por atiradores de elite da polícia, franco-atiradores, de uma pessoa que estava sequestrando um ônibus no Rio de Janeiro. Poderia parecer um assunto incontroverso porque todo mundo iria concordar que ele é sequestrador, as pessoas estavam gravemente ameaçadas, etc. e tal. No entanto, né, a atitude do governador comemorando e o próprio acontecimento deu lugar a uma grande atividade da imprensa na defesa do governador, o que mostra, né, que se você precisa defender a pessoa que faz isso daí, é porque a coisa é muito mal vista. E como aparece, né, a crise aparece justamente num momento que é menos controverso, porque atirar no peito de um garoto adolescente no ponto de ônibus, né, aí logicamente que a população vai repudiar, mas o sequestrador pareceria um caso de senso comum. No entanto, o próprio caso do sequestrador deu lugar a uma visível crise na política repressiva do governador. Tá? Isso daí, lógico que não é nada disso que nós estamos vendo, né? Esse é um princípio do qual nós temos que partir. Não é um raio em céu azul. As crises, elas se acumulam. Você tem uma crise, outra crise, e aí os acontecimentos que, digamos assim, num outro período político não dariam lugar a uma crise muito grande, eles acabam tendo um caráter explosivo. Né?
há muita repressão, há muito repúdio à repressão da extrema-direita no Brasil, que está no governo, e, portanto, fica evidente que a temperatura política subiu no Rio de Janeiro e no país inteiro com esses assassinatos, né? Basta ver a discussão na imprensa capitalista, golpista, que nós podemos comprovar esse fato. Uma coisa que chama a atenção e que, curiosamente, né, também é um indício dessa crise, foi a posição da esquerda no Rio de Janeiro, sobre o acontecimento do Witzel. O deputado do PSOL, que tem frequentado as nossas análises sistematicamente no último período, ele saiu com a história de que a execução, né, do sequestrador teria sido tecnicamente correta, o que, logicamente, para uma pessoa que se diz defensora dos chamados direitos humanos, é uma colocação totalmente absurda, né? Quando você olha, tem um vídeo do que aconteceu, quando você olha o vídeo, você vê que o cidadão saiu do ônibus, né, jogou a mochila de uma das pessoas que ele estava liberando, fez um sinal de positivo para a polícia, virou as costas e foi alvejado pelas costas na entrada do ônibus. Quer dizer, ele não estava naquele momento ameaçando ninguém diretamente, né? Uma coisa que muita gente não entende é o seguinte: a polícia não pode sair, embora no Brasil seja a norma, né, a execução policial da população pobre em geral, em nome de que são bandidos. Queria falar depois um pouquinho sobre esse problema dos bandidos, né? De um ponto de vista formal, a polícia não pode sair por aí matando ninguém, né? Tanto quanto para o cidadão comum, para a polícia matar alguém é crime, é homicídio, né? Não é porque ele usa um uniforme ou ele está armado que ele pode matar uma pessoa. Para a polícia, né, está em vigor a mesma regra que para qualquer outro cidadão. Você só pode matar em condições especiais, né? Ou seja, na sua própria defesa pessoal, quando você estiver ameaçado na sua integridade física, né? Ou na defesa da integridade de outros. Por exemplo, você não pode ameaçar uma pessoa porque ele está roubando uma barra de chocolate no supermercado, né? Não existe isso daí. E no caso do sequestrador, ele estava lá parado, né? E o dever da polícia era negociar com ele. Ele, inclusive, estava libertando os reféns. Então, o que a gente vê naquele vídeo é muito claro, né? Embora até a esquerda tenha saído a campo para defender a ação da polícia, é um assassinato a sangue frio da pessoa. Depois se descobriu, né? E a polícia já devia ter a noção disso daí, de que a pessoa era uma pessoa mentalmente perturbada e ele estava com uma arma de brinquedo. Quer dizer, é um caso... não é um caso extraordinário de violência policial, longe disso, né? Porque a violência policial no Brasil é um verdadeiro genocídio, né? É medonha, é horrível, mas um caso que é claro de crime cometido pelas forças de segurança. O curioso foi a esquerda defender o governador. O Marcelo Freixo falou que ele estava correto, que não é verdade, não estava correto nada, né? Uma coisa seria um atirador matar a pessoa no momento que ele vai ameaçar uma outra pessoa, que ele faça um gesto violento, alguma coisa, outra coisa é matar a pessoa na porta do ônibus. Aí, inclusive, a polícia teve que sair a campo para dizer que o homem tinha inundado o ônibus de gasolina, ia tocar fogo em todo mundo, etc. e tal, coisa que ninguém nunca vai saber se efetivamente é assim, porque, né, a gente sabe que a perícia no Brasil ela é uma parte auxiliar importante dos assassinatos que a polícia comete todos os dias. Em segundo lugar, saiu a deputada do PCdoB, Jandira Fegali, falando: não comemore, governador, trabalho, que é uma palavra de ordem meio assustadora, né? Porque se o Witzel trabalhar muito, não vai ter Rio de Janeiro para, né,
contar a história depois, vai matar todo mundo, vai matar metade da população. Na realidade, a gente deveria querer que ele trabalhasse menos, né? Tira folga, né? Vai para Petrópolis, vai para Angra dos Reis, Cabo Frio, descansa, né? Para um pouquinho de trabalhar porque o negócio está perigoso. Mas chama atenção que a esquerda tenha se exposto dessa maneira. Para que isso daí? Né? Isso, na verdade, é uma sustentação do regime bolsonarista. E uma sustentação muito clara. Por que alguém vai sair a campo para defender o governo? Logicamente que nós já reparamos, né, que é uma direitização de vários setores de esquerda, e essa direitização ela parte do princípio de que a esquerda deveria conquistar o eleitorado bolsonarista. Por isso que eles estão apoiando o assassinato. Então, aí ficaria a dúvida se eles estão conquistando o eleitorado bolsonarista ou se o eleitorado bolsonarista que está conquistando a esquerda, né? Porque conquistar o eleitorado significaria você fazer com que a pessoa apoiasse as suas posições contra o outro, não que você apoie a posição do outro. Né? Mas mostra também uma situação de crise, né? Contrariamente ao que a gente poderia pensar. Porque é evidente a fragilidade da extrema-direita nesse momento, tanto no governo do Rio de Janeiro, como no governo nacional, como de conjunto, né? A crise é muito grande. E a palavra de ordem da esquerda a diretriz fundamental da esquerda é evitar o fora Bolsonaro, também o fora Witzel. Né? No nosso jornal nós tiramos como manchete fora Witzel. Não se pode, né? Uma pessoa que tenha um pensamento minimamente democrático não pode permitir não pode aceitar, pelo menos do seu ponto de vista, que no governo de um estado do país esteja uma pessoa que leva adiante uma política genocida. É uma questão fundamental de princípios, né? A esquerda justifica tudo com base na suposta relação de forças. Não é a hora, as condições não estão dadas, etc. e tal. Mas se a gente for pensar assim, né, que é um pensamento comum que rege a oposição à palavra de ordem fora Bolsonaro, nós não vamos fazer nada porque quando é que as condições estão perfeitamente dadas? Na verdade, você tem que defender um programa, né? Se o governo fala, vamos privatizar a Petrobras, você tem que tomar uma decisão, independentemente da chamada correlação de forças, se você é a favor ou contra a privatização da Petrobras. Você não pode ter as suas opiniões reguladas por uma análise da correlação de forças. Uma coisa é se você é capaz, né, de realizar determinados atos políticos, maiores ou menores, onde você precisaria ver a situação, as condições em que você pode realizar esses atos. Outra questão é qual é a sua posição política. Nesse caso aqui, a esquerda não pode aceitar de forma nenhuma um governo como o Witzel. Né? Queria voltar a insistir na ideia de que não é democrático, né, você aceitar qualquer barbaridade só porque a pessoa foi eleita. Não é democrático. Hitler, por exemplo, foi eleito. Ele subiu ao poder, né, por força de uma votação parlamentar onde o partido dele constituiu a primeira minoria no país. Não, ele não chegou a ser majoritário, mas no regime parlamentar, normalmente, a primeira minoria constitui o governo. Né? Aí a direita alemã, a burguesia alemã, chamou ele a constituir um governo. Tudo, digamos assim, dentro das normas da representação democrática. Mas isso não quer dizer que você tenha que aceitar o Hitler porque ele foi eleito. É um pensamento completamente sem sentido. Né? Se alguém elegeu, né, e no caso brasileiro as eleições, elas estão muito questionadas, veja-se que o atual presidente da República foi eleito numa fraude escandalosa. Se alguém foi eleito e começa a matar a população, a posição democrática é tirar essa pessoa do governo.
né? Senão, você teria uma situação assim, você elege uma pessoa, vamos supor que você elege uma pessoa normal, não o Witzel nem o Bolsonaro, um político burguês, picareta, direitista e criminoso normal. E ele, ao invés de agir como político burguês, criminoso normal, ele enlouquece e começa a tocar fogo na cidade. Bom, você não... falar que você tem que aceitar isso daí porque ele foi eleito é uma coisa totalmente absurda, né? A esquerda, no entanto, está defendendo essa posição. A democracia não consiste em respeitar determinadas formalidades. A democracia consiste na soberania popular, né? Se é para haver democracia, a vontade do povo deveria prevalecer, né? O interesse do povo deveria prevalecer e, logicamente, é a obrigação da esquerda abrir claramente uma luta política contra isso. E no caso do Rio de Janeiro, o que nós estamos vendo é que existe todo um esforço para preservar uns governos aí que, na verdade, são governos debilitados, né? Repudiados pela população e que não têm essa força toda. Criou-se uma ideologia de que é preciso se adaptar a essa gente.